Como envelhecer bem? Como envelhecer com saúde mental e uma vida ativa, leve e saudável? Será que isso é mesmo possível? Essas podem ser algumas perguntas reais para você. E no programa de hoje você vai ver as respostas que os nossos especialistas trazem e conhecer também um bom motivo para viver. Se você está aí longe da época que algumas pessoas chamam como melhor idade, dos cabelos brancos, daquela bagagem bem cheia, como eu poderia pensar que estou? Esse programa é para você se preparar, para você poder se preparar melhor para viver bem quando você estiver naquela idade, depois ali dos 60, 70, não importa. E se você já chegou lá, você precisa participar com certeza, porque eu tenho certeza que vai ter uma mensagem para poder te incentivar e te inspirar a viver melhor, na melhor fase da vida. Eu já estou aqui com ele, Guilherme Fenelon, nosso amigo e parceiro aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Lucas Farnese, psiquiatra, amigo e parceiro também aqui do nosso programa, com esse tema tão importante. Seja bem-vindo. Muito importante. Obrigado, Thalita, por mais esse convite. Eu fiz a introdução da nossa conversa hoje falando sobre isso, porque às vezes a gente pode pensar assim, e muitos pensam, e eu já pensei, não, está muito longe. Não está longe nada, as coisas estão passando, o tempo está passando, e quando a gente assusta, chegou a hora de colher as decisões e a jornada que a gente fez pregressa. Então, como? Já vou lançar a nossa conversa hoje com essa pergunta, como envelhecer bem? Pois é um desafio de todos nós, todos nós. A única certeza que a gente tem é essa finitude, essa percepção de que o tempo passa e nos atinge a todos, e a gente começa a perceber que dia após dia nós temos que dar conta de pensar como que eu vou construir para a minha própria vida um senso de uma realidade que ela é inevitável para cada um de nós. Com uma série de mudanças, né, que a nossa própria sociedade tem mantido e a nível de exigências que a gente tem a cada momento, como é que eu dou conta de construir uma conversa boa, né? Esse processo de uma longevidade saudável. E uma longevidade saudável mudou muito o conceito nessa geração que nós estamos vivendo para as anteriores, Lucas? Mudou porque antes tínhamos hábitos que eram naturalmente saudáveis. Antes dormia-se melhor, antes não tinha essa correria, né? Antes não buscava-se essas coisas desenfreadas que lá na frente a gente vai ver que não era uma busca que devia ser buscado, né? Não era algo tão valioso assim. Então hoje a gente está precisando cada vez mais se apoiar na sabedoria das pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas que já passaram pelo caminho, né? A gente não precisa passar pelo caminho para quebrar a cara e ver que ele não é legal, né? A gente pode colher sabedoria das outras pessoas. E por falar em sabedoria das outras pessoas, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Odilon. Ele vai contar pra gente como que foi a sua trajetória de mudanças, de transformação, e você vai poder ver, e quem conhece o Odilon sabe, que ele vive com muita saúde emocional, mental e continua dando frutos nessa estação da vida dele. Vamos lá conferir? Eu sou do interior, família pobre, trabalhamos sempre com serviço, sou lavrador, né? E no interior eu vivi até a idade dos 20 anos, sou do município de Resplendor, Minas Gerais. Vivi até a idade dos 20 anos e meu pai, ele até cortava cabelo na roça, assim, dos vizinhos, dos amigos. E ali eu comecei a aprender. E aí dei os 20 anos de idade e vim para a cidade. E na cidade eu não sabia trabalhar de barbeiro direitinho, mexer com cabelo, e fui trabalhar trocador de ônibus. Trocador de ônibus, eu fiquei quase 2 anos trabalhando em trocador de ônibus. E depois meu irmão comprou um salão, uma barbearia onde ele trabalhava, mas o meu cunhado até já faleceu, e ele então me chamaram para lá. Lá eu acabei de aprender. Lá eu fiquei quase 7 anos com eles.
os desafios de sair para trabalhar de trocador de ônibus que eu vim foi muito grande. Que uma pessoa que sabia, não tinha muito estudo, não é? Não tinha estudo praticamente nenhum, não é? E eu consegui vencer, né? Porque no interior eu não cheguei a fazer nem a 2ª série do grupo, né? E aí sim eu consegui vencer. Eu observando aqui a história do Odilon, me fez lembrar o Lucas falando sobre a questão dos hábitos de sono e tudo mais. O Odilon, quando ele fala, ele vai explicar um pouco mais, mas ele fala sobre essa vitória de ter saído, né, do interior, de ter vindo para Belo Horizonte, conseguido estudar, feito seminário, também aprendido essa habilidade, desenvolvido essa habilidade que ele aprendeu em casa, né, com o pai ali cortando o cabelo dos vizinhos, dos amigos. E um dos hábitos que a gente acaba trazendo para a nossa vida é como os nossos pais, como os nossos avós viviam, seja com dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade ou não. Isso vai passando. E você vê que algumas coisas ele foi perpetuando ali na trajetória dele. Como fazer esse filtro do que eu vou manter na minha história e do que eu vou eliminar porque eu percebi que isso não faz tão bem? Pergunta boa, hein, Thalita? É um desafio para cada um de nós a gente ter... Inevitavelmente, todos nós passaremos por isso. Em algum momento que a gente saiu ali da infância, adolescência e a gente entra numa vida adulta, é quando a gente se identifica ainda mais com os nossos pais. De onde a gente veio, essas conexões que são intrafamiliares. Pais, tios, avós, primos, aquelas pessoas que são dessa referência da nossa vida e família. E eu, inevitavelmente, vou questionar. O que eu preciso guardar? O que eu identifico como valores, virtudes e que precisa ser mantida na minha própria geração, e aquilo que eu olho e falo, putz, isso não é legal, isso não foi bem para a minha vida, não foi saudável para a gente, e eu preciso eliminar. É um grande desafio, porque muitas vezes esses conteúdos estão tão introjetados em nós, eles estão validados na nossa própria vida, que a gente precisa de um processo muito mais longo do que a gente imagina, do que um processo que a gente entende como decisório. Eu decidi que não vai ser assim, pronto. E você está ali fazendo o mesmo movimento. Né? A música antiga da Elis Regina falava que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Está dizendo dessa coisa que existe uma força nisso. E não é simples a gente simplesmente decidir, eu vou abandonar, eu não quero isso para a minha vida. Muitas vezes você vai se ver repetindo não só as coisas que você entende como mérito, mas as coisas também que você não gostava. Isso quer ver quando piora? Quando você tem filho. Né? Quando a gente tem mais uma geração abaixo de nós, que você tenha, fiz igual fizeram comigo. Meu Deus do céu, como é que a gente lida com essa história? Mas o mais importante é que a gente tenha um estado de uma consciência, que a gente percebe que se isso não é bom, eu preciso cuidar para que isso seja desconstruído e eu coloque algo novo na minha própria vida. E aquilo que às vezes, no momento, às vezes, de uma dificuldade da gente, a gente abria mão e abandonava e eu achava que não era bom, muitas vezes com a nossa idade de sabedoria eu falo, putz, eu podia ter aproveitado aquilo melhor. É renovar realmente a nossa mente, né? Para fazer uma leitura mais adequada daquilo. Porque as coisas boas dos nossos antepassados, que a gente honra, a gente vai desfrutar. E as coisas boas, ruins, que a gente não tem essa consciência que você acabou de falar, que a gente não cuida, que a gente não resolve, que a gente não aprimora, a gente repete, reproduz, ainda corre o risco de trazer um reforço negativo para aquilo. Então, você reclamava até que a mãe era assim, que o pai era assim, que a avó era assim, que o avô era assado, e você acaba potencializando aquilo ali. Ainda muito mais, porque ainda corre o risco dos nossos antepassados terem feito as coisas por falta de sabedoria, por falta de estrutura, por falta de conhecimento, por falta de recurso. E nós, tendo todas essas coisas, ao reproduzirmos isso, trazemos isso para uma esfera muito maior. Funciona mais ou menos assim? O ideal é a gente pegar todas essas coisas do passado como possibilidades, né? Não é aquilo que a gente vai colocar na mala, né? A gente vai botar tudo automaticamente, mas nós temos mais possibilidades, né? Que a gente vai aprimorando com o que a gente aprende, com o que a gente vai vindo, né? Hoje a gente está numa época de tanta informação, né? Que hoje a pessoa alegar desinformação, não sabia que devia fazer isso, devia fazer aquilo,
é só a gente saber buscar, né? A gente tem péssimos modelos por aí, mas a gente também tem ótimos modelos, a gente tem ótimas referências para nortear as nossas boas escolhas, né? Então, nós temos meros replicadores, né, de coisas do passado, que às vezes não é nem só dos nossos antepassados, né? Às vezes a gente, com a mania que nós desenvolvemos, a gente vai levando aquilo, né? A gente vai levando uma visão de mundo, né? Uma visão sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre trabalho, a gente sai carregando aquilo. Então, o ideal é a gente fazer sempre uma revisão, né? Quais são os meus valores, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, onde que eu estou querendo chegar, né? Com isso que eu estou fazendo hoje em dia. Hoje a gente escuta muito, né? Todo médico fala com a gente a questão do sono, porque tem que dormir mais, tem que dormir. Você começou falando sobre esse assunto do sono. E eu me lembro da minha avó, porque a minha avó dava o final do dia, mais ou menos 6 horas, né, da tarde, ali ela já juntava tudo, né? Arrumava as coisas, ia tomar banho, meu avô tomava banho, ia acalmando a casa e já chegava ou com um bolinho, ou com um chazinho, uma coisa, uma sopinha, uma coisa mais assim... Vamos, né, as janelas fechadas, a cortina já fechada na casa. Então, você via, tipo, está chegando a hora de dormir, eu vou aquietar. Era uma rotina. E a rotina, ela induz as pessoas que estão ali naquele movimento a seguirem aquele ritual ali. Como desenvolver uma rotina hoje familiar que preze por essa saúde? A gente ama a tecnologia é o que nos possibilita, inclusive, não assistirmos só televisão. Você pode assistir esse programa tanto pela TV, Rede Super, como também pelo seu celular, onde você estiver, como no canal no YouTube, num tablet, num notebook, onde você estiver, você pode fazer isso. Então, a gente ama a tecnologia, mas a gente sabe que dá 10 horas, dá 11 horas, dá meia-noite, e a gente acaba ficando ali num ciclo vicioso de conexão. Como se educar? Pois é. Thalita, olha que interessante. Na pandemia, no auge do processo de pandemia, uma pesquisa foi feita e a gente sempre ouviu falar na geração dele como é que era importante o êxodo rural. Então, as pessoas saíam do campo, saíam das cidades do interior e vinham para cidades maiores. É claro, numa questão principalmente econômica, né, no sentido de uma formação, uma capacitação, emprego, geração de renda. A pesquisa que foi feita na pandemia mostrou que só em Belo Horizonte, cerca de 40 mil famílias tinham desejo de voltar para o interior. Então, hoje a gente está vivendo a realidade do êxodo urbano. A gente viu uma realidade acontecer das pessoas que tinham oportunidade de sair, porque as pessoas saíram, migraram. Né? Os condomínios que antes a pessoa tinha ali uma casa de passar o final de semana, passaram a morar nessas residências. Então, a gente percebe que naquela época tudo era mais orgânico, tudo era mais voltado a uma naturalidade de uma rotina que o seu próprio organismo impunha. Então a gente vai rompendo com isso e vai desconstruindo isso. Qual que é o nosso desafio? Como que eu vou trazer isso de volta para uma noção de um equilíbrio? Pequenos hábitos conscientes de alteração dessa rotina. Tem outra forma? Não, não tem. Não vamos inventar uma coisa assim, dá para fazer uma coisa? Não, não dá. É quando a gente tem essa percepção de que eu realmente, tendo um sono de qualidade no tempo suficiente, eu tenho uma qualidade de vida extraordinária. Ela é realmente muito mais eficiente do que a gente possa imaginar num ganho da saúde mental que eu preciso. Então, quando eu alcanço essa consciência, eu consigo, não, peraí, eu tenho que fazer isso de verdade. E é difícil, é uma coisa que é desafiadora, principalmente para quem tem em casa, na sua família, pessoas mais novas, né? Então, as famílias que têm adolescente dentro de casa ou criança dentro de casa, que tem já naturalmente essa agitação e essa energia e que está hiperconectada, e isso é normal, nós não vamos mudar essa realidade, e aí que o desafio tem que ser, às vezes, um pouco mais importante para cada um de nós. Como que eu vou construir essa rotina na intencionalidade de desejo de mudança? Vamos conferir, então, como que foi o desdobramento do êxodo rural do senhor Odilon. Já estava estudando, né? Já tinha feito o primário e aí já tinha feito o 1º grau, né? Que era o ginásio, fiz 2º grau, aí sim eu fui fazer a teologia. Fiz teologia. Foi um grande desafio, que quando eu fiz teologia já era casado. Eu estava casado, já estava com os 3 filhos. Em 1990 eu fui ordenado, sabe? Aí eu já tinha passado para o 3º ano de faculdade. Então você vê ali que
ele continuou, né, na sua jornada ali, na sua busca, né, de experimentar naquele momento a saída do interior para a cidade, né, para uma grande cidade, trabalhar, estudar, formar uma família. Então, isso, Lucas, nos mostra que, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, né, é mais trabalho, é mais dinheiro, é mais, né, a gente falou isso em alguns programas passados, aquela conta que faz, eu vou ter filho, quanto que custa um filho? Isso, ao contrário do que muitos dizem e pensam, é um incentivo positivo para esse crescimento, para esse desenvolvimento intelectual. A gente sabe que as pesquisas mostram isso. Idosos que têm o hábito de ler, de estudar uma outra língua, de aprender algum curso de música, algum instrumento, a cantar, a desenvolver uma parte do cérebro que não está desenvolvendo, fazendo coisas novas. Isso melhora a qualidade cognitiva, a qualidade de vida desse idoso, né? A qualidade de sociabilização, porque às vezes ele fica assim, sozinho, porque a demanda cresce muito em relação à família, né? Isso, principalmente se tem alguma questão ligada à mobilidade, a uma questão, né, mais específica. Então, ter interação social com outros núcleos, isso reforça a saúde da pessoa. Então, a gente precisa realmente seguir nesse movimento de desenvolvimento constante, né? Sim, e essa questão da interação, essa manutenção de vínculos, né, de laços, né? Isso tem pesquisas, né? Hoje pesquisas muito o que causa felicidade, né? Hoje a gente tem uma cultura que não nos orienta mais o rumo adequado que a gente deve tomar, né? Hoje, se você for seguir o fluxo ali, você vai parar num lugar que você vai parar para olhar para a própria vida e falar, cara, como que eu cheguei aqui, né? O que aconteceu que eu construí a vida desse jeito? Então, hoje está se voltando, né, e pesquisando para se entender, conhecer o óbvio, né, que ter relacionamentos duradouros e profundos é um dos determinantes da felicidade em todas as idades, culturas, povos e religiões e nações. Gostei do termo profundos aí que você colocou, porque superficiais tem muito, né? É o que mais tem, né? Porque não dá trabalho o relacionamento superficial, né? Você não precisa lidar, mas também não te dá... Não é a pessoa com quem você pode contar verdadeiramente, né? É aquela alegria, você vai, encontra, ri, dá gargalhada, né? E tem o seu lugar, sim, né? Claro que tem o seu lugar, mas num projeto de vida, né? Essas pessoas, elas passam. Né? Elas passam e outras vêm e passam e outras vêm e superficialmente passam, né? E você conseguir, né, se tornar... Porque para você ter relacionamentos duradouros e profundos, né, você tem que se desenvolver como pessoa, né? Você tem que ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa com uma capacidade maior de amar, você tem que aprender a perdoar, né? E quanto mais você aprofunda no relacionamento, mais as desavenças aparecem. Às vezes desavenças são coisas bobas, né? Mas as desavenças, elas vão aparecendo, então você vai tendo que desenvolver capacidades relacionais, né? Isso nos amadurece, né? Isso nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. E quanto que isso está ligado à longevidade, né? Eu conheço muitas avós, inclusive tem muitas avós que acompanham o programa, amam o programa. Beijo para cada uma delas que acompanha aqui, porque elas são muito preciosas, acompanham mesmo, não perde um programa. Então, eu estou mandando um beijo para você que me acompanha aqui, porque vem por minha causa, tá? Não é por sua causa nem por sua, não. A gente não tem a menor Elas dúvida são as vovós maravilhosas, vocês são um bom motivo para viver. E sabe o que eu me apaixono e me impressiono muito com elas? Eu posso falar delas, mas eu sei que isso funciona, essa regra funciona com outras vovós e vovôs. Elas continuam aprendendo. Um belo dia eu contei para uma como que era uma técnica que eu fazia para o arroz não ficar grudado. E ela falou assim para mim, é mesmo? Eu vou fazer desse jeito. E você acredita que mais de 70 anos, a partir daquela informação que eu tinha dado para ela, ela passou a fazer daquela forma, foi uma forma que eu, que não tem metade da bagagem dela, ensinei. E às vezes a gente fica tão soberbo, né? Eu acho que a gente envelhecer é natural, ficar velho, rabugento, é opcional. E a gente fica velho, rabugento, chato, quando a gente para de aprender. Se você quer rejuvenescer, isso serve para quem está com 30, com 60, com 90, com 100 anos. É parar de aprender, né? O pastor Márcio, ele fala uma frase clássica, nesse especial de 50 anos de ministério pastoral, então aí que ele destaca isso muito. Eu tenho sonhos para viver 100 anos, mas eu só tenho hoje para viver. Eu vivo um dia de cada vez. Então, é a gente viver com esse sonho, com essa expectativa do que está por vir,
aprendendo sempre, ele ama aprender. Ele fala assim, eu amo quando chama a minha atenção, eu amo quando alguém me corrige. Olha que coisa bonita isso. Olha quanto que a gente tem para aprender com o pastor Márcio, com essa fala tão especial, né? A gente vai concluir a nossa conversa com o Odilon aqui, porque ele estava também compartilhando a história dele com a gente. Vamos ver. A vida, ela tem os seus desafios. E nos seus desafios, nós temos que encarar os desafios. Ser persistente, nunca desistir, né, dos sonhos. Né? Nunca desistir dos sonhos. Porque sonho a gente nasce sonhando e morre sonhando, né? Eu já estou com 70, quase 77 e eu ainda sonho muita coisa. A persistência na vida de uma pessoa é muito interessante, entendeu? Desafio a gente tem a vida toda, né? Entendeu? E eu acho muito interessante. Se eu não for encarar o desafio, eu desisto, e desistir jamais, não podemos desistir. Ainda mais para as pessoas mais jovens, né? Hoje a coisa é muito melhor, muito mais fácil, né? Claro que cada época tem a sua época, né? A gente vive pela época, né? Mas hoje a coisa é muito mais fácil. Ora bem, se eu sair da enxada, hoje eu sou um pastor, sou um cabeleireiro e Deus tem me abençoado muito ali. E primeira coisa que você tem que saber, crer naquele que pode todas as coisas, né? Porque é Ele que vai dar força, Ele que dá a nossa sustentação, Ele que faz nós sermos vencedores, né? Não é isso? E é nisso aí que a gente tem que crer, né? Saber que Jesus Cristo é aquele que pode todas as coisas nas nossas vidas. Amém. Ele não contou aqui, mas no dia que eu entrevistei ele contou pra gente que fez, acho que se eu não me engano, né, Lucas, 2 viagens internacionais, que era um sonho dele de fazer. Está se preparando e sonhando, inclusive, para fazer outra. Então, essa escola dele, do pastor Márcio, de ter realmente sonhos para viver 100, 120 anos e viver um dia de cada vez, superando os desafios, né? Realizando aquilo que a gente precisa realizar, cumprindo o que a gente precisa cumprir e desistir jamais. Um bom recado para a gente, né, Guilherme? Demais, demais. E é aquilo, né? A geração de hoje pensa em cada vez mais se preservar para ter qualidade de vida, para fazer um envelhecimento saudável, viver bem, manter a cabeça boa, ajudar a criar os netos, né, aqueles que vêm nas próximas gerações. Ajudar a curtir os netos, né, Guilherme? Por favor, porque tem outra coisa também que faz muito mal, vamos deixar esse recado aqui, eu gosto de deixar para vocês, né? Eu dou o recado e vocês resolvem. Eu acho que uma coisa que faz muito mal para os idosos é o senso de responsabilidade pelos netos. Uma coisa é fazer parte daquele momento, curtir. Eu tenho lembranças, gente, da minha avó que me formaram como pessoa, como mulher, como o meu lado feminino, inclusive. Agora, aquela coisa de... às vezes eu vejo avós que você vê que está debilitada, carregando um menino de 2, 3 anos pesado. Eu sei que existe toda uma logística, eu sei que a gente não fala para todo mundo, mas às vezes a gente está falando também para quem pode ter outros recursos de resolver entre si, o casal, e dar mais alegria para os avós, né? Para eles curtirem a velhice, em vez de estarem tão sobrecarregados, tão cansados. Pois é, Thalita, você está entrando num assunto que é extremamente importante e que bom que a gente pode conversar rapidamente sobre isso. O que acontece é que quando a gente se prepara hoje para poder ter um envelhecimento saudável, a gente quer desfrutar desses momentos depois numa vida com qualidade. Seja sair, passear, curtir, aproveitar, ter os nossos amigos, esses laços. E muitas vezes hoje, essa responsabilidade, que muitas vezes podia ser condicionada realmente aos filhos que foram bem criados, estruturados, acaba recaindo sobre esses avós. E a dificuldade que a gente tem dos idosos de dizer não. Eles assumem realmente a carga, entendem como tarefa e responsabilidade, como o peso dessa possibilidade de continuar ajudando. É claro que isso não é proibido. Regra, né? Poxa vida, dá para fazer as duas coisas. Mas o que a gente está aqui realmente chamando a atenção é para ter um cuidado para não continuar assumindo uma responsabilidade que precisa ser passada para a próxima geração mesmo. Então, ter um cuidado para poder medir isso. Deixar o legado, né, de Deixar ensino. Um legado e falar assim, olha, eu tenho esse recurso aqui, que às vezes nessa idade você já tem um recurso um pouco melhor, eu posso te ajudar com relação a isso aqui eu vou usufruir. E saber ponderar, fazer isso e dizer não mata, não.
Tá? Tem hora que a gente tem que dizer, não, olha, não posso, eu vou usar isso aqui para mim, eu vou fazer esse passeio, já tô com esse compromisso. Ótimo. Compromisso consigo mesmo. Isso. Né? Sem deixar de ser um avô e uma avó queridos, amados. Que deixam um legado do amor de Jesus, né, no coração deles. E nós, filhos, né, pais e mães também, tomarmos as decisões corretas, né, para honrarmos o legado que eles estão deixando, em vez de sobrecarregá-los, né? É com muita alegria que eu termino o programa de hoje, porque eu aprendi muito ouvindo vocês. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. Obrigada, Odilon, por compartilhar a sua história. Para todas as vovós e todos os vovôs que nos acompanham, um beijo no coração de vocês, que vocês vivam com saúde, com graça e com favor do Senhor. Afinal de contas, vocês são também um bom motivo para viver. Até o próximo programa, se Deus quiser.